Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo grande privilégio e oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, buscando tua orientação, buscando teu conselho, buscando no Senhor em como conduzir a nossa vida com sucesso nessa terra. Abra o nosso entendimento, todos os nossos amados que estão nos acompanhando pela internet, fala com eles, Senhor, assim como o Senhor está falando conosco nesse lugar. E que essa palavra desperte em nós uma necessidade de aprendermos a nos relacionarmos bem uns com os outros. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Bom, quem se considera um discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Quem se considera um discípulo de Cristo? Uau, tem um bocado aqui, graças a Deus. Se você levantou a mão, então com certeza essa palavra é para você. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. Segundo o dicionário, a palavra discípulo vem do latim, discípulos, que significa aquele que recebe disciplina ou instrução de uma outra pessoa. Discípulo significa aquele que segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Discípulo também significa aquela pessoa que adota uma doutrina, uma filosofia, um ideal de vida e vive de acordo com aquilo que acredita. Discípulo também significa aquele que dá continuidade ao trabalho de uma outra pessoa. Todos esses conceitos, são conceitos muito pertinentes a essa palavra discípulo. Então, olhando esses significados, cada um dos apóstolos de Jesus, e depois todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e procuram seguir as instruções, os ensinamentos, as doutrinas, e procuram imitar os exemplos que Jesus deixou aqui na terra, são chamados discípulos de Jesus. Amém, meus irmãos? E é por isso que eu estou dizendo para você, que se você realmente já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e procura andar de acordo com aquilo que Ele deixou, então você é um discípulo de Jesus, é um discípulo de Cristo. E o processo relacional entre o discípulo e o discipulador, que é o mestre, é chamado de discipulado. Então, o que é o discipulado? Discipulado é a relação, é o relacionamento entre aquele que ensina e aquele que é ensinado. Amém? Deu para entender? Tá? Então hoje nós vamos falar sobre essa relação. E no processo do discipulado, no processo dessa relação, existem dois tipos de relação. A primeira relação é a relação vertical. Diga comigo, vertical. A relação vertical é aquela entre Deus e o crente. A Bíblia diz que Deus habita nos céus e nós habitamos aqui na terra. Então, o relacionamento o quê? Vertical, de cima para baixo, Então, esse é o principal discipulado. É a base, é o alicerce que sustenta toda a jornada de fé no ministério daqueles que querem fazer história na sua geração, dos que se dispõem para marcarem o mundo com a glória de Deus. João 15, a partir do 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, só daremos frutos permanentes, se estivermos permanentemente ligados
nele, em Jesus, que é a videira verdadeira. Então, é necessário que a gente entenda esse princípio. Tudo bem? E, queridos, existe a relação horizontal. Diga comigo, horizontal. A relação horizontal é entre o crente e os seus irmãos. Então existe aquela relação vertical entre o crente e Deus, mas existe aquela relação horizontal entre o crente e os seus irmãos, entre um discípulo e os outros discípulos de Cristo. É o processo de discipulado funcionando de fato na terra. É a única forma eficiente da obra de Deus permanecer no mundo no decorrer da história. Como é que a obra de Deus permanece? É quando um discípulo de Cristo faz outro discípulo para Cristo. Então, o discipulado vertical é o principal, mas é o horizontal que faz a obra continuar na terra. O interessante é que o apóstolo Paulo falou para Timóteo o seguinte, lá em 2 Timóteo 2, a partir do 1. Portanto, você, meu filho, olha só, né, como Paulo tratava Timóteo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se no seu relacionamento vertical. Fortifique-se em Jesus. E depois, e as coisas que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam capazes também de ensinar a outros homens fiéis. Então o que você vê aqui? Uma geração chamando outra geração para seguir a Cristo. Né? Fortifique-se na graça que é em Cristo. E aquilo que você me ouviu dizer, aquilo que foi passado para você, você precisa passar para outras pessoas. E essas outras pessoas precisam ser capazes de ensinar outras pessoas. E assim, os ensinamentos de Cristo são passados de geração em geração, em geração, em geração, até chegar aonde? Na nossa geração. E vai continuar de geração em geração até Jesus voltar. Então, entenda, existe uma relação muito profunda entre você e Deus, mas existe uma relação muito profunda também entre você e os seus irmãos. E na série Amigos de Deus, que nós terminamos no domingo passado, a prioridade de toda essa série é a sua relação vertical. Toda a série, todas as mensagens tiveram como ponto central melhorar a sua relação com Deus, a tal ponto de se estabelecer uma relação de amizade profunda entre as partes. Então, nós passamos vários domingos aqui na igreja, aprendendo com esses homens de Deus, como eles conseguiram nutrir, manter uma relação vertical incrível com o seu Deus. E por conta disso, Deus os ajudou e eles conseguiram fazer coisas notáveis na terra. Então, se você quer realmente mergulhar mais ainda nesse sentido de você melhorar a sua relação com Deus, eu desafio você a entrar nas mídias sociais da igreja, nos canais. Todas as mensagens estão lá. Nós trabalhamos essas mensagens nas células. Então, acredito que muito a igreja aprendeu em como ter uma relação vertical saudável com o seu Deus. Mas hoje nós vamos tratar das relações horizontais. Vamos deixar um pouquinho a relação com Deus de lado e vamos falar um pouquinho sobre as nossas relações horizontais, ou seja, das relações entre discípulos, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Relações entre discípulos. Diga comigo, relações entre discípulos. Por que, pastor? Porque Jesus disse o seguinte, no versículo 34 de João 13. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. É por isso que a gente precisa entender que a nossa vida
não se resume apenas na nossa relação com Deus. Tem muito crente que diz assim: olha, o meu negócio é com Deus, o meu negócio não é com o homem. Não preciso de ninguém nessa terra. Não devo satisfação na minha vida para ninguém. Mas se você é discípulo de Cristo, eu quero lhe dizer que você está muito fora do esquadro. Com muito amor e carinho eu estou lhe falando isso. E hoje a gente vai abrir um pouco essa caixa de Pandora, que infelizmente tem alguns pastores que não conseguem mais mexer nesse ninho de vespeiro. Mas escute, primeiro a gente precisa entender que isso aqui é uma palavra que Jesus deixou. E ele deixou muito claro: um novo mandamento eu dou para a igreja. Porque quando ele falou isso, ele falou para quem? Para os apóstolos, para os discípulos. E nos discípulos estava embutida toda a sua igreja. Então, quando ele liberou a palavra para os seus discípulos, lá naquele momento, profeticamente ele liberou essa palavra para toda a sua igreja, que é composta dos outros, todos os outros discípulos que vêm depois daquela primeira geração. Então ele deixou um mandamento para a igreja: os irmãos precisam se amar. Mas não é qualquer amor. Ele diz assim, ó: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Então, na verdade, o amor que um irmão deve ter pelo outro tem que ter como base o amor que Jesus tem por nós. Aí a gente tem que mergulhar na Bíblia para entender como é esse amor. Não é esse amor humano, não é esse amor de sentimento, não é um amor interesseiro, um amor carnal, um amor movido pela natureza humana, não é não. Aí é um outro tema, é uma outra situação, e a gente pode trabalhar isso mais na frente. Mas o fato é que o Senhor deixou esse mandamento para a igreja. Então, a igreja do Senhor Jesus, que é composta pelos discípulos do Senhor Jesus, precisa entender que tem o dever de se amar. Assim como Jesus ama no relacionamento vertical, eu, que sou alvo do amor de Deus, também preciso entender que eu tenho um dever, é um mandamento meu, amar o meu irmão. Agora, qual era o contexto que ele liberou esse mandamento para a igreja? O contexto era de despedida. Ele estava onde? Estava lá, naquele salão, junto com os discípulos. Ele já havia lavado os pés dos discípulos, e ele já havia também ceado com os discípulos. Judas já havia saído para traí-lo, e ele já estava dando os últimos conselhos e deixando tudo pronto, porque dali, quando ele saísse dali, que ele ia para o monte, horas depois, ele já iria ser o quê? Entregue por Judas, e dali ele já ia para onde? Para a cruz. Então, quando ele liberou esse mandamento, ele já estava o quê? Nos retoques finais de preparação dos seus discípulos. Então, era um momento muito importante. Então, aquilo que Jesus falou nesses últimos momentos era aquilo que ele realmente entendia como uma das coisas mais importantes que ele não poderia deixar de falar, de ensinar e de dizer. Então, o contexto que ele liberou esse mandamento foi esse contexto, um contexto muito importante dentro de toda a doutrina que ele deixou para a igreja. Então, ele disse: vocês devem se amar. Do mesmo jeito que eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então é por isso que nós precisamos entender como funciona essa dinâmica, para nós conseguirmos cumprir esse mandamento. Porque os 10 mandamentos se resumiram em 2. O primeiro, ame a Deus. E o segundo, ame o seu próximo.
Aí tem muita gente que prioriza muito só amar a Deus e vive em guerra com o seu próximo. E a gente precisa entender como é que trabalha essa dinâmica. E olhando para cá, para dentro da igreja, observando as relações e a estrutura que se tem dentro da igreja, nós vemos que existem 3 níveis de relacionamentos horizontais entre os discípulos de Cristo. 3 níveis. E que relações são essas, pastor? O primeiro nível é o que eu chamo da relação para cima. Diga comigo, para cima. A relação para cima é a relação, dentro da igreja, é a relação entre o discípulo e os seus líderes espirituais. A sua rede de liderança. Entre você e aquelas pessoas que Deus colocou para prestar conta da sua alma. Discipulador, líder de célula, supervisor, líder missionário, líder de ministério, pastores, toda a rede de liderança que de repente você está debaixo de uma cobertura, né? Então existe uma rede de líderes, pessoas espiritualmente capazes por Deus, para poder estar prestando conta da sua alma ao Senhor. Então você tem que entender que você tem que aprender a se relacionar muito bem com a sua liderança. Aí um outro nível de relação que tem dentro da igreja é o que eu chamo de relação para o lado. Diga assim comigo, relação para o lado. Na igreja é a relação entre o discípulo e os seus irmãos. É aqueles irmãos que estão no mesmo nível da gente, né? Ali, tá certo? Os irmãos, os membros da célula, você que é líder de célula do mesmo setor, você tem outros líderes de célula junto com você, né? Tem os supervisores, é aquelas pessoas, os líderes de ministérios, né? Estão na mesma hierarquia ministerial, então são aqueles que estão lado a lado, ombro a ombro com você, caminhando na sua jornada de fé, né? Aqueles que estão ali do lado, ali caminhando. E tem um outro nível de relação que é as relações para baixo, que é aquele líder que tem que entender, que tem que se relacionar muito bem com aquelas pessoas que ele está cuidando delas. Então, para que você possa entender direitinho, por exemplo, no meu caso, né, dia e noite, eu tenho uma liderança, o meu discipulador, o pastor Salles, nosso diretor da base, né, juntamente com a pastora Nauzira, discipuladora da minha esposa, né, são meus líderes diretos, são meus discipuladores, meus diretores. Mas eu tenho toda uma rede, né, de liderança que está sobre mim e cuidando de mim. Né? Por exemplo, nós temos o nosso supervisor da base, que é o pastor Noelson, que é o pastor Rami Clay, são os pastores estaduais do Maranhão, supervisionam a gente, são meus líderes diretos também. Nós temos o nosso querido pastor Eibe Ubel, que é o pastor André, que são os pastores, né, da Paz Brasil, são os pastores nacionais. E nós temos o pastor Paulo Jeff com a pastora Rebeca, que são nossos pastores internacionais da Paz Internacional. Junto com eles tem o presbitério internacional e o presbitério nacional, composto por vários homens de Deus nessa linha de hierarquia. Toda essa turma aí é minha liderança, direta. E eu preciso aprender a me relacionar muito bem com a minha liderança, de mim para cima. Por outro lado, eu também tenho pastores dentro da minha base regional, tenho pastores que estão ombro a ombro com a gente. São vários pastores sênior. Eu sou pastor sênior de Óbidos, mas tenho o pastor sênior de Alenquer, né? O pastor Rosinaldo, tenho o pastor Marcelo de Oriximiná, tenho o pastor Belo de Prainha, tenho o pastor Charles de Santa Maria do Uruará, tenho o pastor William de Almerim, né? E assim, são homens que estão no mesmo nível hierárquico que eu. São meus parceiros de combate, pastor Danielson, da Paz Monte Alegre. E a gente tem que aprender a se relacionar muito bem. E tem a nossa relação. Eu sou pastor sênior da igreja, e nós temos aqui toda essa mega família da Paz Óbidos, que eu tenho que dar o meu jeito de aprender a conviver muito bem com vocês e vocês comigo. Eita glória.
E eu preciso entender que eu tenho que aprender a viver muito bem, de mim para cima, de mim para o lado e de mim para baixo. E do mesmo jeito que eu tenho que aprender, você também tem que aprender. Dentro da sua realidade, dentro do seu nível de organização dentro da igreja, você precisa aprender a se relacionar bem. Então, no Ministério Paz, todos os discípulos, independentemente da posição ministerial em que se encontram, precisam priorizar esses níveis de relacionamento se quiserem realmente se consolidarem como o que o apóstolo fala, discípulo fiel, homem fiel, pessoa fiel, um genuíno discípulo de Cristo. Porque Jesus falou, se vocês aprenderem a se amar de verdade, todo mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos, porque vocês se amam. E quem se ama de verdade, aprende a conviver bem. Quem se ama de verdade, vai dar o seu jeito para viver em paz. Então, meus irmãos, dentro dessa realidade, existem discípulos que têm problemas no seu relacionamento para cima, outros têm problemas no seu relacionamento para o lado, e outros têm problema no seu relacionamento para baixo. E às vezes o discípulo está tão, que às vezes ele tem problema para todo lado. Mas é interessante, né? Por exemplo, tem discípulos que ele não tem problema nenhum com as pessoas que estão do lado dele. As pessoas que estão do lado dele, ele sabe, ele serve, as pessoas o amam e gostam dele, e está junto, sabe, todo mundo é um apreço, né, e tudo. E ele também não tem problema com aquelas pessoas que ele cuida, aquelas pessoas que estão ali no grupo dele, junto dele, na célula dele. Todo mundo ama essa pessoa, porque ele consegue se relacionar muito bem com as pessoas que estão lá de baixo, as pessoas que estão aqui do lado, mas ele tem problema com a liderança dele. Ele não consegue estabelecer uma relação saudável, boa, dele para cima. Ou às vezes é o contrário. Às vezes a liderança dele, ele tem uma convivência top das galáxias, a liderança confia, ama, porque ele é muito dedicado, é muito fiel, é muito leal, dele para cima, sabe? E dele para o lado também, os parceiros dele sabem tudo, mas muitas vezes ele tem problema dele para baixo. Ele não consegue se relacionar bem com as pessoas que estão abaixo dele. E essas pessoas muitas vezes ficam desesperadas, porque ter um líder que ela não se sente bem com essa liderança é muito dolorido, é muito complicado. Mas acontece. Ou às vezes a pessoa dele para cima, top das galáxias, dele para baixo, top das galáxias, mas os parceiros de ministério não conseguem se relacionar bem com a turma. Então, bem-aventurado o homem e a mulher que consegue alcançar o equilíbrio nesses 3 níveis de relacionamento. Bem-aventurado o homem e a mulher que consegue conviver bem dele para cima, consegue conviver bem dele para o lado, consegue conviver bem dele para baixo. Esse daí tem o favor de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é clara, que no final das contas, todo mundo é o quê? Discípulo de Cristo. E a Bíblia diz que a gente tem que aprender a conviver muito bem um com o outro. Mas por conta da posição e de como a igreja é organizada, nós precisamos entender como funciona esse processo. E o que nós estamos falando aqui, se aplica para o ambiente de trabalho, se aplica para dentro de casa, na família, né? Sabe? Relações, todo o ambiente onde as relações humanas são necessárias. Onde tem um agrupamento de pessoas, e esse agrupamento de pessoas tem a necessidade de aprender a conviver bem, para poder cumprir o propósito, cumprir a função, a qual aquele grupo foi destacado para poder conviver juntos. Então, olhando para a igreja,
e vendo essa relação entre o discípulo e a sua liderança, esse tipo de relacionamento deve ser regido, meus irmãos, debaixo de algumas virtudes, como, por exemplo, respeito, fidelidade, lealdade, confiança, transparência, disposição, fome de crescer e compromisso entre o discípulo e aquele que está como liderança dele. A gente precisa entender que existe realmente parâmetros a serem obedecidos e estabelecidos. Se nós quisermos realmente ter o favor do Senhor, nós precisamos aprender em conviver bem com a nossa liderança. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,13: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então aqui é uma palavra específica de orientação para todos os discípulos que têm liderança. Diz que nós devemos ter consideração com as pessoas que nos lideram e que nos aconselham no Senhor. Tenham-no na mais alta estima. Olha só, olha o sentimento que a gente deve ter para a nossa liderança. Devemos ter um sentimento da mais alta estima, com amor. Por quê? Por causa do trabalho deles, do trabalho que eles têm por nós, das noites, dos investimentos, do preço pago, que Deus colocou pessoas para investir na nossa vida. Então, por conta do trabalho deles, eles precisam ser pelo menos respeitados, para que quando eles forem orar por nós, eles não orarem assim: Senhor, tenha misericórdia do irmão fulano, da irmã ciclana, meu Deus, eu tenho muito receio assim do pastor Salles orar por mim assim: meu Deus, tenha misericórdia do Atilano. Ah, meu Deus do céu, tenha misericórdia desse homem, Deus, tenha misericórdia dele, A minha oração é que ele ore assim como por mim, Senhor, abençoe o Atilano lá em Óbidos, Pai. Abençoe a vida dele, Senhor. Então, a forma como a nossa liderança ora por nós faz toda a diferença na nossa vida. Sabe, meus irmãos, a Bíblia nos dá vários exemplos, tanto positivos quanto negativos, a respeito dessa relação para cima. Um exemplo positivo é o exemplo de Elias e Eliseu. Olha, se você lê a história deles, assim, eu acho incrível, eu gosto muito, e eu me inspiro muito nesse nível de relação. Desde o primeiro encontro deles dois, até a partida de Elias, a gente observa esses traços de respeito, fidelidade, transparência, obediência, parceria, desses dois, de uma forma assim muito latente, na forma como eles dois conduziram a relação deles. Sabe? Dois desconhecidos começaram uma jornada, eles não se conheciam, nunca tinham se visto. De repente Deus manda Elias escolher Eliseu. Elias encontra Eliseu, joga o manto por cima dele, aí o Eliseu já entendeu, e a coisa dali começou a ter um outro rumo. E a gente viu o grau de amor, de respeito, de admiração do discípulo para com o seu discipulador. E lá em 2 Reis 2, a partir do 11, diz assim, contando a partida de Elias: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai! Olha só o nível de admiração, como é que o Eliseu considerava o Elias. Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Uau! Ou seja, Eliseu olhando para Elias,
sendo arrebatado, ele dizia: meu pai, o Senhor é o máximo. Né? O Senhor é um homem forte, um homem de guerra. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. E depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. E aí Eliseu entendeu que ali se fechava um ciclo e que estava sobre ele agora a responsabilidade de dar continuidade ao legado que o seu líder preparou ele para continuar. E dali para frente ele continuou e executou tudo aquilo para o qual ele foi preparado para fazer. Mas a gente vê também um exemplo negativo dessa situação, por exemplo, na relação entre Saul e Samuel. Samuel, né, o profeta Samuel, certo? O líder de Israel, ungiu Saul como rei de Israel, o primeiro rei. E desse dia para frente você vê uma relação entre eles dois muito conturbada em alguns aspectos. A gente vê que tinha situações muito sérias no relacionamento deles dois. A gente percebe também, enquanto se fala de Saul, a gente percebe que Saul não tinha problema com os seus súditos. Em nenhum momento da história de Saul você vai ver o povo achando ruim ser liderado por Saul. Então, dele para baixo, na Bíblia a gente não vê nenhum registro. Pelo contrário, a gente via o povo elogiando o rei Saul, achando bom estar sendo o quê? Governado por ele, liderado por ele. Então, dele para baixo ele não tinha problema. E a gente também não vê nenhum registro falando sobre os príncipes, aqueles que governavam junto com ele, os sacerdotes também junto com ele, os profetas junto com ele, reclamando dele. Pelo contrário, teve um momento que o Espírito de Deus veio sobre Saul e ele profetizou junto com os profetas do Senhor. E os sacerdotes acharam isso o máximo. Rapaz, o nosso rei também é cheio do Espírito Santo. Olha aí. Então, a gente não vê na Bíblia também problema dele para o lado. O problema de Saul mesmo era dele para cima, dele com o líder dele. Não conseguia bater uma sintonia ali. Olha só. Uma das questões, 1 Samuel 13, a partir do 11. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, eu pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, nesse caso aqui, ele estava esperando o sumo sacerdote chegar, que era o profeta, era Samuel, para poder oferecer holocausto ao Senhor, para depois ele ir para a guerra. Ele achou que Samuel estava demorando, ele mesmo foi lá e ofereceu o holocausto no lugar do líder dele. E isso se repetiu várias vezes, em várias ocasiões. Então, Saul amava o seu líder. A gente não vê aqui Saul desrespeitando o seu líder nesse sentido, de não reconhecer ele. Não, Saul amava o seu discipulador, amava o seu líder, mas parece que achava ele lento, porque era um padrão. Samuel
Deus dava o comando para Samuel, Samuel dava o comando para ele ia executar, e ficava esperando Samuel. Ele achava que Samuel demorava, quando Samuel chegava lá, ele já tinha feito do jeito dele. Então, é aquela questão, o meu líder não, meu líder é um homem de Deus, não, eu tenho ele na mais alta estima, não, mas é muito lento, né? Não prega direito, não fala direito, não se comporta como um homem forte, como uma mulher de Deus. Não, eu amo, mas essas coisas aqui não. E essas coisas vão atrapalhando o relacionamento dele com a liderança dele, né? Só que nesse processo de achar o seu líder lento, talvez também por conta da idade, porque nesse período Samuel já estava idoso, então ele já não andava mais no deserto, porque ele era tudo deserto, não andava mais como ele andava antes, né? Então, sabe, por conta disso, ele fazia do jeito dele, ele começou a quebrar princípios, começou a desrespeitar a autoridade do seu líder, começou a avançar o sinal, e isso acarretou para ele consequências drásticas, né? Nesse caso, ele quebrou princípios, por quê? Porque só quem podia oferecer holocausto ao Senhor eram os levitas, os sacerdotes e levitas. O rei não poderia, e ele foi lá e fez o que ele não poderia fazer, ou seja, quebrou princípios. Nós sabemos o final da história de todos dois, né? Eliseu se tornou o maior profeta da sua geração, recebeu porção dobrada da unção do seu líder e realizou grandes feitos. E já Saul se suicidou. E antes de se suicidar, passou anos sendo perturbado por demônios. E você, discípulo, como você quer terminar a sua jornada de fé? Como Eliseu ou como Saul? Está nas suas mãos a decisão certa. Tome muito cuidado como você se relaciona com a sua liderança, senão o legado, a unção, não lhe alcança. Deus é muito zeloso com relação a essas questões. Mas eu creio no nome de Jesus que você vai terminar como Eliseu, porque você está sendo ensinado a ser um bom discípulo, a aprender a amar as pessoas que cuidam de você, como Jesus lhe ama. O relacionamento entre discípulos, por um lado, deve ser pautado no amor, no respeito e no companheirismo entre todos os grupos de discípulos. E esse comportamento a gente pode observar no dia a dia dos discípulos de Jesus. Jesus, o mestre, levantou 12 discípulos iguais ali, né? E esses 12 precisavam aprender a se dar muito bem, né? Os 12 ali estavam no mesmo nível, e eles tinham que aprender a conviver muito bem um com o outro. E dentre eles a gente via um que era muito preocupado com todos, com o bem-estar de todos. Podem falar o que falarem de Pedro, mas Pedro tinha essa virtude de se preocupar com os outros 11. Ele se preocupava com a alimentação, com a segurança, com o sustento, com a proteção dessa equipe, sem a intenção de mostrar para eles que ele queria ser o líder deles. Não, Pedro nunca foi líder dos 12. Não, Pedro não. Ele sempre procurou servir os 11, mas não na intenção de querer dizer que ele queria ser o... Tanto é que depois que Jesus foi, Pedro não se tornou o líder deles. Você não vê em Atos dos Apóstolos dizendo que Pedro se tornou o líder, depois, o sucessor de Jesus. Você não vê isso na Bíblia. Pedro continuou sendo um dos apóstolos, junto com os outros 11, fazendo a obra que tinha de fazer. Mas Pedro tinha essa preocupação.
né? E todo mundo gostava de Pedro, todos os outros gostavam de Pedro. Você não vê, em nenhum momento, alguns dos discípulos se levantarem contra Pedro ou reclamarem de Pedro. Porque Pedro sempre teve interesse no grupo, na equipe, né? E tem essa virtude. E o interessante também, por outro lado, um exemplo bem negativo foi de Tiago e João, influenciado pela mãe. Eles tentaram dar o golpe, né? A mãe chegou, fez a cabeça deles, e eles foram lá, chamaram o mestre para o lado. Isso está lá em Marcos 10, a partir do 35, diz assim: nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Lhes responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha, rapaz, né? Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Olha o nível da confusão. E Jesus tinha que resolver esses B.O.s que acontecia de vez em quando entre eles, né? Tiago e João, influenciados pela mãe, chegaram com Jesus e disse assim: olha, né, coloque a gente como seus auxiliares principais, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os outros, deixa eu ver como é que o senhor faz aí, né? Ou seja, já colocando de uma forma clara que eles mereciam ser o líder deles lá. Então esse tipo de atitude desperta o que, irmão? Indignação nos outros. Eu tenho uma rede de líderes aqui e a gente trabalha muito em cima disso, no sentido do servir. Não pode haver disputa por cargo, por posição. Não pode haver interesse no sentido de crescer para mostrar que é o tal, que sabe, que isso, que aquilo. Não, aqui não. Nós precisamos entender que precisamos ter um bom relacionamento com todo mundo. E a melhor forma é amando e servindo. O que a gente puder fazer para poder servir o outro, nós vamos fazer. Não porque a gente quer mostrar que a gente sabe, que a gente quer alcançar uma posição maior. Irmãos, isso no meu coração nunca existiu. Deus preservou minha índole e eu tenho ensinado isso aqui na igreja. E se você é vítima disso, me procure que eu quero conversar com você. Então é muito importante a gente colocar os pingos nos is nessas questões. Até porque a igreja é um organismo vivo e a gente vai crescendo e a ideia é as pessoas irem crescendo. Irem avançando em posições ministeriais. Porque a gente precisa cuidar de todo mundo. E na hora que um grupo, um deles, de dentro do grupo, precisa ser destacado para poder assumir uma posição de mais responsabilidade, os outros precisam se alegrar pela escolha dele. Não, esse daí, o pastor, só pode colocar ele lá, porque a gente conhece ele, ele é gente boa, serve a gente, pessoa que sabe, que é capaz e tudo. Coloque lá, porque vai ser um prazer para mim poder, né, ver essa pessoa nessa posição aqui. Né? Ou então, quem? O pastor está querendo colocar o fulano? Vixe, não conhece não. Não sabe a peça que é. Vixe. Não, eu vou já dar um jeito de ser pela tangente. Não vou mais. Então a gente precisa realmente entender esse posicionamento. Sabe, queridos? Se esforce para manter um ambiente de respeito, de amor e companheirismo entre você e seus irmãos na igreja, seus amigos de ministério, seus companheiros no bom combate, e Deus vai lhe colocar em lugares altos para a glória dele, no nome de Jesus. Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha só,
Nós precisamos nos dedicar um ao outro com esse amor, dando mais honra para o outro do que para nós. É desse jeito que a gente vai crescer em Cristo. Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É servindo, é dando oportunidade, é atendendo a demanda, que a gente vai realmente demonstrar que nós nos preocupamos, que nós queremos bem, que nós nos importamos uns com os outros. É servindo em amor. E para terminar, o relacionamento entre os discípulos e seus liderados deveria ser o mais fácil, mas na prática às vezes não é bem assim. Não tem conta de vezes que muitos discípulos se sentem incomodados com a forma, o trato, o jeito do seu líder manejar seus liderados. Muitos não aguentam e até desistem de continuar sua jornada por conta do seu líder. E isso, meus irmãos, eu entro em crise todo dia. Então, o discípulo que quer fazer discípulos deve realmente pagar um preço para despertar neles a admiração, a segurança e a competência necessária para que seus discípulos queiram seguir os passos do seu mestre. E a confiança do apóstolo Paulo em Deus era tão grande que ele falou na qualidade de discípulo de Cristo para os seus discípulos. Ele disse: olhe, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uau! Né? Sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. E o apóstolo Pedro declara como devemos conquistar nossos discípulos. 1 Pedro 5, a partir do 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbíteros com eles e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados, mas como os exemplos para o rebanho. Então, como é que a gente conquista as pessoas? De livre vontade, com desejo de servir e com exemplo. Se você fizer isso, as pessoas vão ter prazer de estar perto de você, porque elas vão ver você uma pessoa livre de interesse. Elas vão ver em você que você de verdade quer elas por perto, porque você as ama e quer servi-las da melhor forma possível. E elas vão olhar para a sua conduta, elas vão dizer: vale a pena estar perto desse homem, dessa mulher de Deus, porque a conduta dele, ele não é perfeito, mas ele se esforça para andar debaixo dos mandamentos do Senhor. Desse jeito a gente consegue agregar as pessoas para perto da gente. Desse jeito a gente consegue aprender a se relacionar bem com todo mundo. Esteja atento a esses critérios, pois eles são determinantes para o seu crescimento espiritual. E você que está envolvido na igreja, no seu crescimento ministerial e também social dentro do nosso ministério. E por que nós falamos tudo isso, pastor? Por uma única razão: porque o mundo clama por pessoas diferentes. Lá fora, no mundo, os ambientes estão sujos pelo pecado, pelo mal, pelas trevas. Lá fora, as pessoas estão esgotadas de tanto serem pisoteadas, desrespeitadas, traídas, enganadas. Existem locais de trabalhos que é uma verdadeira guerra a trabalhar, porque as pessoas não estão interessadas naquilo para o qual aquele ambiente de trabalho foi criado. Cada uma tem o seu interesse lá dentro. Se ela puder puxar o tapete do outro para ela se promover e se dar bem, ela vai fazer. Ela vai fazer. Lá fora está desse jeito, mas aqui dentro precisa ser diferente. As pessoas precisam olhar para cá e ver um povo diferente, um povo que realmente se importa com as pessoas, de verdade, um povo que respeita, um povo que está aprendendo a seguir esse mandamento, o mandamento de amar.
O Senhor Jesus disse que um dos sinais da volta dele seria a multiplicação da iniquidade, seguida do esfriamento do amor. Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E esses muitos, quem são esses muitos? Muitos discípulos. Ele não está falando do mundo. O mundo já está frio. O mundo está nas trevas. Ele está falando da igreja. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos de dentro da igreja se esfriará. Mas não o seu. Você não pode deixar o mundo esfriar o seu amor por Deus e pelas pessoas. Não é porque você já foi enganado, bateram na porta da sua casa, pediram para você algo, e você depois entendeu que você foi enganado, que você vai adotar aquela frase: por um, paga todos. Não ajudo mais, não faço mais, porque eu fui enganado uma vez, e por um, paga todos. Você já pensou se Deus fizesse isso com a gente também? Já pensou se Deus nos julgasse assim? Então a gente precisa se esforçar muito para não deixar o amor se esfriar dentro de nós. E essa é a minha oração nessa noite, que a gente aprenda a se relacionar bem, todo mundo dentro da igreja. A igreja não é um lugar perfeito não, meus irmãos, porque a igreja é um local de busca, de reabilitação. Todo mundo vem para a igreja porque reconhece que precisa melhorar. Mas aqui na igreja, nós precisamos nos amar e aprender com todas as nossas forças a conviver bem uns com os outros. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.